Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Lado Física, a professor Sindicato deste lado sempre bem disposto para trabalhar para vocês. Desta vez vamos trazer resolução de exercício sobre radiação do corpo negro. Antes de nós entrarmos nisto, por favor, de coração, não se esqueça de subscrever-se ao canal, partilhem as aulas, mostrem que estão a gostar, tragam cá as vossas sugestões, as vossas críticas, estamos à vossa espera. Mandem exercícios para nós podermos ajudar. Esta é matéria bastante pertinente para você que vai fazer exame de admissão e também para ti que vais fazer o exame da 12ª classe. Então saiba isto, nós aprendemos aqui, ensinamos aqui de forma didática e de forma muito simples. Então eu sou o professor Sandik, vamos continuar. São duas grandes leis que retratam sobre isto. Então vem para aqui para o CAD, saiba tudo sobre a radiação do corpo negro. Conheça a lei de Wien e conheça a lei de Stefan Boltzmann. O que é que dizem essas duas grandes leis? A lei de Wien, por exemplo, ela diz que o comprimento da onda máxima da radiação emitida por um corpo negro é sempre inversamente proporcional ao quê? É sempre inversamente proporcional ao quê? A sua temperatura. Então não esquece disso. Quanto maior for o comprimento da onda máximo, menor é a sua temperatura e vice-versa. E depois temos a lei de Stefan Boltzmann, que diz que a energia radiante total que é emitida por um corpo negro por unidade de superfície é sempre diretamente proporcional à sua temperatura. O que significa que quanto maior for a emissividade, maior será a sua temperatura. Então vamos fazer a aplicação prática disto. Aqui, vamos ao primeiro exercício. O que é que diz o primeiro exercício? Sempre de forma didática e de forma muito bonita. Primeiro vamos tirar os dados. Antes de tirarmos os dados, primeiro vamos ler o exercício. O que é que diz o exercício? A temperatura na superfície de uma certa estrela é de 5.800 kelvins, sendo a constante de Wien 2,9 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes kelvins. Calcula o comprimento da onda máximo e a frequência de radiação emitida por essa mesma estrela. Então, quais são os dados que nós temos? Vamos para aqui. Primeiro, está aqui, né? A temperatura. Qual é o valor de temperatura aqui? 5.800 kelvins, ok? Sendo a constante de Wien, não se esqueça, a constante de Wien é sempre representada pela letra B, né? É igual, está aqui, 2,9, 10, menos 3 metros vezes kelvins. Quais são os pedidos? Pedido. O que é que nós queremos aqui? Está aqui, calcula o comprimento da onda máxima. Queremos determinar o comprimento da onda máxima. E queremos determinar também a frequência. Ok? Então vamos, primeiro, para o comprimento. Nós já sabemos. Olha, eu quero chamar uma atenção para ti. Sempre que se fala do corpo negro, recorda sempre da lei de Wien e da lei de Stefan Boltzmann e recorda também da equação da velocidade da onda. Tudo gira em torno disso. E análise gráfica. E também no gráfico que nós analisamos são as grandezas que estão aí dentro dessas três equações que eu falei. Então não esquece disso. Sempre que te falam disso, é só recordar-te disso. Então vamos por aqui. Eles primeiro pedem o comprimento da onda. Então, a lei de Wien o que é que diz? Ela relaciona o comprimento da onda e a temperatura. Ok? Então não tem nada de especial. Nós já sabemos que o comprimento da onda máximo é igual à constante sobre a temperatura. Ok? Já temos tudo isto. É só recordar-se da lei. Não tem nada de especial. Não teremos aqui o comprimento da onda máximo. Vai ser igual à constante. Está aqui 2. 9, 10, menos 3, de forma cautelosa. Metros vezes kelvins, para que não se engane. Temperatura está aqui, 5.800 kelvins. Veja o que é que se pode simplificar. Vem por aqui, simplifica Kelvin com Kelvin, ok? Isto está na forma de notação científica, pode organizar isto também na forma de notação científica, para que não haja erros. Então, vem para aqui, comprimento da onda máximo vai ser igual a 2,9, 10 menos 3, apenas ficamos com metro lá em cima, sobre 1, 2, 3, vírgula. Então fica 5,8 vezes 10. Para a esquerda,
menos 3 não. 3. Ok? Uma vez que descaímos para a esquerda, vamos compensar com expoente 3. Por causa da vírgula que nós colocamos aqui. Está claro isso, né? Então isto fica 5,8 vezes 1000. Volta a dar 5.800. Então teremos comprimento de onda máximo vai ser igual. Teremos esta base 10 que está no denominador passa para o numerador. E quando isso acontece, ela muda de sinal. Era positivo, passa a ser negativo. Então ficamos com 2,9 dividido por 5,8. Isso dá 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3. Estamos juntos até aqui, né? Metros. Então teremos o comprimento de onda máximo vai ser igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Isto é uma multiplicação de potências com a mesma base, expoentes diferentes. Vais manter a base e vais adicionar os expoentes. Então fica menos 3, isto dá menos 6. Então não tem nada de especial até aqui. Agora, o que é que nós queremos agora? A frequência. O que é que nós temos? Já temos o comprimento de onda. Onde é que vamos buscar a expressão matemática que nos permite determinar a frequência? Simples, vamos buscar na equação da velocidade. Nós já sabemos que a velocidade da luz é o produto do comprimento de onda e da frequência. Uma vez que trata-se de corpo negro, então este comprimento de onda será máximo. Ok? Estamos juntos até aqui, não tem nada de especial. Então vamos isolar a nossa frequência. Então teremos frequência, vai ser igual a velocidade da luz sobre o comprimento de onda máximo. Então a frequência será igual. Velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Saiba que este valor é sempre constante, né? A velocidade da luz não muda, não esquece disso. Sobre comprimento de onda máxima, já calculamos, está aqui. Isto é 0,5 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Simplificamos metros com metros. Não tem nada de especial. Então teremos frequência, vai ser igual. Ficamos com 3 dividido por 0,5. É mesmo que multiplicar pela sua metade. Então fica quanto? Fica 6. Ok? Vezes por 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. O inverso de 1 sobre 2, então 2 sobe, multiplica o 3, fica 6. Matematiquinha básica, não tem nada de especial. Vezes 10 elevado a 8, vezes esta base passa para o numerador, muda de sinal, fica positivo, 10 elevado a 6. 1 sobre segundo é a mesma coisa que hertz. Tá bem? Então ficamos com frequência vai ser igual a 6 vezes 10. Mantemos a base e adicionamos os expoentes. Ok? Então ficamos com 8 mais 6. Isto é igual a 14 Hz. Não tem nada de especial. Paramos por ali. Ok? Então esta é a primeira parte da nossa resolução. Agora vamos à segunda parte que tem a ver com análise gráfica. Agora, o que é que nós temos aqui? Primeiro tens que saber conversar com o gráfico. Analisa o gráfico primeiro. Que gráfico nós temos? Vamos à leitura do exercício. O gráfico da emissividade de um corpo negro em função do comprimento de onda a diferentes temperaturas. Ok? Qual das curvas é de maior frequência? Quantas curvas primeiro nós temos? Temos a curva A, temos a curva B, temos a curva C e temos a curva D. Qual dessas 4 curvas tem maior frequência? Primeiro tem que saber interpretar o gráfico. Ok, o que é que tu tens que saber primeiro? Sendo este gráfico de emissividade em função do comprimento da onda, saiba primeiro que os picos das curvas sempre representam a temperatura. Não esquece disso. Então, bem organizado, aqui na primeira curva terás no topo a temperatura A. Na segunda curva terás no topo a temperatura B. Na terceira curva terás no topo a temperatura C, na quarta curva terás no topo a temperatura D. São essas 4 temperaturas que nós temos. Ok, para cada valor de temperatura corresponde a um determinado valor de comprimento de onda,
corresponde a um determinado valor de emissividade. Essa é a segunda coisa que tens que saber. Agora, analisa primeiro as temperaturas, porque nós queremos conhecer aqui a frequência. Uma vez que neste gráfico não aparece a frequência, então a frequência tem que ser a última coisa a ser analisada, com base já nas teorias. Ok, vamos analisar primeiro a temperatura. Nós já sabemos que a temperatura ela tem uma relação de acordo com a lei de Wien, com o comprimento de onda. A lei de Wien diz que quanto maior for o comprimento de onda máximo, menor, aliás, será a sua temperatura. Porque essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Quanto maior for o comprimento de onda, menor será a sua temperatura. Este corpo tem maior temperatura, essa curva é maior, tem maior temperatura, depois a temperatura começa a decrescer e este tem menor temperatura. Então, a temperatura do corpo A, quer dizer, a temperatura A é maior que a temperatura B, que é maior que a temperatura C, que é maior que a temperatura D. Podemos organizar isso. A temperatura A é maior que a temperatura B, é maior que a temperatura C, é maior que a temperatura D. Quanto à análise de temperatura, nós já sabemos que a temperatura é maior, B é maior que C, que é maior que D. O que significa que de A até D, a temperatura está a decrescer. De D até A, a temperatura está a aumentar. Ok. Agora, vamos aos comprimentos de onda. Nós já sabemos que quanto maior for a temperatura, menor será o seu comprimento de onda. Esta barra podemos analisar da seguinte forma. Uma vez que sendo este eixo de comprimento de onda, então aqui teremos o comprimento de onda relacionado com a temperatura A, teremos o comprimento de onda A. Relacionado com B, teremos o comprimento de onda B. Relacionado com C, teremos o comprimento de onda C. E relacionado com a temperatura D, teremos o comprimento de onda D. Teremos o comprimento de onda D. Está perceptível isto do que estou a fazer, né? Estamos a relacionar para podermos fazer os nossos amigos perceberem isto. Já temos isto. Então já vemos. Este tem maior temperatura, tem menor comprimento de onda. Então, quanto maior for a temperatura, menor será o comprimento de onda. É uma inversão. Então, vamos ter a inversão disto. Então, o comprimento de onda A será menor que o comprimento de onda B. Claramente, o comprimento de onda A é menor em relação ao comprimento de onda B, que é menor em relação ao comprimento de onda C, que é menor em relação ao comprimento de onda D. É uma inversão daquilo que aconteceu em relação à temperatura. Que é menor em relação ao comprimento de onda C, que é menor em relação ao comprimento de onda D. Está claro até aqui? Ok. Já analisamos isto. Agora podemos analisar as frequências. Por quê? Porque eles querem a frequência aqui. E também podemos analisar a emissividade também. É só ver a emissividade de A é maior. A emissividade de B começa a decrescer. Por quê? Porque a emissividade e a temperatura são diretamente proporcionais, de acordo com a lei de Wien. Não, de acordo com a lei de Stefan Boltzmann. Stefan Boltzmann diz que a emissividade é sempre diretamente proporcional à quarta potência da sua temperatura. A intensidade da radiação é sempre diretamente proporcional. Mas também pode-se falar de energia. A energia total, foi assim como eu falei. A energia total que é emitida por unidade de superfície é sempre diretamente proporcional à quarta da sua temperatura. Então não esquece disso. Então vamos por aqui. Podemos analisar também aqui a emissividade de A, ok? Só observar, de A que é maior que a emissividade de B, que é maior que a emissividade de C, que é maior que a emissividade de D. A é maior que B, que é maior que C, que é maior. Agora vamos à análise da própria frequência. Quanto à frequência, o que é que nós vamos fazer? Vamos buscar a equação da velocidade. Nós já sabemos que, de acordo com a velocidade da luz, o comprimento de onda é o produto da... Quer dizer, a velocidade da luz é o produto, neste caso, do comprimento de onda e da frequência. O que significa que a frequência, neste caso, vai ser igual à razão entre a velocidade da luz e o comprimento de onda. Então, este será o comprimento de onda máximo, uma vez que se trata da lei de quê? Das leis do corpo negro. Então, a partir daqui, fica tudo claro. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais, o que significa que quanto maior for o comprimento de onda máximo, menor será a frequência.
Quanto maior for a frequência, menor será o comprimento de onda. É só observamos aqui. Uma vez que a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais, olhamos para aqui. Onde é que está o comprimento de onda? O comprimento de onda está aqui, né? O comprimento de onda A é menor que o comprimento de onda B, que é menor que o comprimento de onda C, que é menor que o comprimento de onda D. Sendo o comprimento de onda inverso à frequência. Então, tudo isso vai mudar. Está claro até aqui, né? Agora, se fossem diretamente proporcionais, seria igual. Mas uma vez que é inversamente proporcional, porque quando o comprimento de onda é maior, a frequência tem que ser menor. Então, quanto à frequência, teremos a frequência de A. Este sinal vai mudar, porque é inversamente proporcional. Será maior que a frequência de B, que é maior que a frequência de C, que é maior que a frequência de D. Ok? E aqui perguntam, qual deles tem maior frequência? Claramente que é A, que é maior que B, que é maior que C, que é maior que D. Então, aquele que tem maior frequência é a curva A. Então, a nossa resposta aqui é a curva A. Ok? Que é esta curva. Ficou claro até aqui? Olha, meus amigos, foi um prazer enorme trabalhar nesse exercício para vocês. Eu sou o professor Sindic. Curtam as nossas aulas, partilhem e façam de tudo para que essas aulas possam chegar longe. Estamos à vossa espera no próximo vídeo para continuarmos com a resolução de exercício.